Bom dia, boa tarde, boa noite, conforme o horário que você estiver vendo esse vídeo. E nós agora, após o recesso, após essas férias, esse recesso de pouco mais de 20 dias, voltamos com outra formatação de nossa sala. Vamos fazer vídeos curtos, vídeos no máximo 20 a 30 minutos, com o melhor foco, vendo se temos um melhor aproveitamento. Isso naturalmente obedecendo algumas sugestões, sugestão de pessoas, de irmãos. Vamos agora ler uma pequena página para continuarmos em nossa harmonia. De Torres Pastorino. Lembre-se de que o amor ao próximo é o segredo de nossa felicidade. Não fale mal de ninguém, não tenha raiva, não cultive ódios em seu coração. A irritação e o ódio são venenos que atacam o fígado e descontrolam o sistema nervoso. Aprenda a revelar, a esquecer, para ter seu coração em paz e não sofrer em sua saúde. A serenidade é o segredo da vida longa e feliz. Tá aí, né, meus irmãos? Então, muitas vezes, a gente sente, muitas vezes não, eu diria até quase sempre a gente sente dificuldade em perdoar. Somos sabedores e a doutrina nos fala constantemente, nas obras de Kardec, nas obras suplementares ou mesmo complementares, fala que quem ganha e com propriedade quando perdoa, não o perdoado, mas você mesmo. Tanto é que se você desencarna e não perdoou, aquele que não recebeu o perdão segue naturalmente a sua evolução, a sua vida espiritual normal. E você fica com o peito, com o coração, você fica assim de uma certa forma muito apertado. Então, mais uma vez, quem perdoa é que ganha. E se não perdoamos, ficamos com o coração, ficamos com aquela mágoa, ficamos com aquele ódio, o coração muito apertado, fígado, outros órgãos, através de descargas de adrenalina, através de descargas outras, vai impactar substancialmente no desenvolvimento desses órgãos. Então, quem perde somos nós que não perdoamos. Somos nós que não perdoamos. Façamos, pois, uma pequena prece para dar início aos nossos estudos. Ó meu Senhor e meu bom Deus, ajuda-nos nessa nova empreitada a divulgar a doutrina extraordinária, essa doutrina dos Espíritos, codificada por Allan Kardec. Que a boa espiritualidade aos espíritos superiores, os espíritos que nos protegem, sobretudo e à luz mentores dessa sala, Chico Xavier e Maria Santíssima, nos induzam e nos direcionam, como sempre pedimos, ao propósito de bem servir. Que Deus nos ajude, que assim se faça. Hoje vamos falar sobre a Gênese, uma obra de uma certa forma pouco estudada nos centros espíritas. Uma obra que é extraordinária, como todas as outras. Vamos falar do seu capítulo 16, sobre a teoria da presciência. Eu posso prever alguma coisa? Podemos falar sobre o futuro? Há, de uma certa forma, previsão através dos sonhos? Isso e muito mais falaremos dos estudos de hoje. E coube a doutrina espírita, repetimos novamente, codificada por Hipólito Léon Denisard Rivaio, com o codinome de Kardec, a mais uma vez fazer esse esclarecimento. Na verdade, não há futuro e nem passado. Há tão somente o presente. E isso, felizmente, a física quântica, ela de uma certa forma tem demonstrado isso quando fala e aponta os universos paralelos. Aponta os universos paralelos. Então, a física quântica
vai falar que existe dentro desse, ou paralelo ao universo material, outro universo. E, inclusive, os cientistas, pesquisadores, tanto no campo biológico, da genética, como nas demais pesquisas subatômicas, vamos dizer, subpartícula de um átomo, o próprio pensamento do pesquisador, o próprio pensamento do cientista ou do cientista e das pessoas que participam daquela pesquisa e estão na sala, assessorando, etc. e tal, influi substancialmente no resultado das pesquisas. Ou seja, ali já fica caracterizado que o pensamento é alguma coisa material, alguma coisa que, se vai impactar na matéria, vai impactar na pesquisa, em seu respectivo resultado, tem que necessariamente ser uma matéria quintessenciada, uma matéria que nós não sentimos, não vemos, não pegamos, porém ela existe. Mas aí que está o X da questão. A nossa doutrina, em 1857, Allan Kardec, através do Livro dos Espíritos, e mais tarde, via Gênese, fica bem caracterizado que o pensamento, ele influencia por onde perpassa. Por onde o pensamento passa, ele influencia, modificando, de uma certa forma, os fluidos. Assim como o som, e agora eu estou falando, você está me ouvindo e vendo aí, há necessariamente o auxílio do oxigênio para que o som se propague. Pela mesma forma, o pensamento precisa dos fluidos para se propagar. E quando há um pensamento bom, naturalmente, um pensamento benfazejo, naturalmente converge por este caminho onde o mesmo passa, onde o mesmo perpassa de um ponto A ou B, ou esparge em vários pontos ao mesmo tempo, uma irradiação fluídica boa, positiva, congregando para esse mesmo espaço os bons e amoráveis espíritos. Pela mesma forma, quando você pensa de forma ruim, de forma malsã ou malfazeja, pensamentos que não agregam nada de positividade, você atrai para esse mesmo campo, para esse mesmo local físico, para esse espaço, espíritos que estão no mesmo viés, no mesmo jaez, no mesmo padrão vibratório. É como um rádio, é como uma sintonia. Você pega o dial, vai torcendo. Antes de localizar ou antes de sintonizar a rádio, dá aquele chiadinho, até ocorrer a sintonia perfeita. Então, se eu penso de forma proativa, se eu penso de forma positiva, necessariamente vai ter comigo também espíritos outros que estão nesse mesmo padrão, como o dial. Eu estou querendo pegar uma rádio, 96, por exemplo, ponto 1, quando eu coloco, eu pego aquela FM e, naturalmente, vou sintonizar os programas que são emitidos por aquela rádio. Por isso que é importante nós estarmos sempre bem sintonizados. Como disse a mensagem de Pastorino, perdoarmos, não termos mágoa, porque só isso nós que ganhamos. Nós que ganhamos, então devemos, sobretudo, perdoar. Vamos falar agora sobre futuro. Kardec afirma com propriedade que não há futuro, que não há o passado, há tão somente o presente. Mas para aí, Décio, como? Como que não há futuro e não há passado? Kardec, de uma forma exemplar, de uma forma magnânima, faz uma metáfora para explicar o porquê que não há passado e nem futuro. E ele, dentro dessa forma, dentro dessa metáfora, ele coloca-se para a gente imaginar um homem no cume de uma montanha, no topo, no cimo de uma montanha. Pela mesma forma, tem outra pessoa que está a serpentear
O adjetivo é esse mesmo, o verbo é esse mesmo, serpentear, como uma serpente no sopé da montanha, na base. Ora, aquele cidadão que está na base da montanha, que vai de um ponto A a um ponto B, ele pode até conhecer o caminho, já ter ido, mas ele não sabe, e se ele tem muito tempo que lá não passa, ele não sabe das grotas, dos perigos, das casas que construíram lá e que porventura poderá lhe dar abrigo. Muitas vezes no decorrer deste caminho há animais peçonhentos, animais bravios, ou pode haver ladrões. Pois bem, esta pessoa que está no sopé da montanha, ele tem uma visão de poucos quilômetros, talvez conforme a planificação do terreno, ele enxerga pouca coisa. Já a pessoa que está no topo, a pessoa que está no cimo da montanha, ele está vendo onde esta pessoa está no momento atual, que é o presente, vê atrás o que ele passou, vê o que ele ainda vai passar, a grota, e ali ele vê vários quilômetros, né? Enquanto a vista alcançar. Kardec, inclusive, fala lá várias léguas. Sabemos que uma légua são 6 quilômetros. Então dá-se para ver, quanto mais alto ele estiver sobre essa montanha, mais distante ele verifica. Então, para a pessoa que está no cume, no topo da montanha, ele não tem passado, não tem presente, aliás, só o presente, não tem o futuro, porque ele está vendo o que vai acontecer, ele viu o que passou. Se porventura ele descer e chegar lá para o homem no sopé da montanha, ele vai dizer: olha, você deve, já está escurecendo tudo, você deve posar naquela fazenda que daqui a 10 ou 15 minutos, você andando com esses passos apressados, você deve posar lá, porque tem ladrões ou tem salteadores, digamos, daqui a 8 quilômetros e a 5 quilômetros fica na fazenda. E eles esperam de uma forma sorrateira e tempestiva para roubar as pessoas que por aqui passam. Quer dizer, a pessoa que estava em cima da montanha, no topo, ele não é que ele viu o futuro, ele previu o futuro. Ele viu lá que tinha os ladrões. Ele viu os meliantes lá na frente. Então ele desceu, avisou. Ele previu o futuro? Não. Para ele tudo aquilo ali era presente. É futuro para a pessoa que estava andando no pé da montanha. Para a pessoa que estava andando no pé da montanha. Então, ele não sabia dos ladrões, foi avisado. Ele foi admoestado e orientado para que pedisse pouso na próxima casa, e assim ele fez. Na verdade, meus irmãos, para o espírito, para os espíritos, sobretudo os espíritos mais desmaterializados do que refere ao seu perispírito, eles são mais puros, eles têm uma visão melhor do todo. Para nós, que estamos nesse mundo de prova e expiação, sim, existe o passado, existe o futuro e, sobretudo, o presente. Então, para o espírito que já está numa evolução maior, ele vê tudo como se fosse o presente. E, inclusive, o tempo. Propriamente dito, não há tempo, ou o tempo para o espírito é diferente do tempo para o espírito na carne. Nós, com relação a tempo, a Terra dá um giro em volta do seu próprio eixo, é 24 horas, é um dia completo. Quando ela dá uma volta em redor do Sol, é 365 dias. Então veja bem, o relógio marca 1 hora.
24 horas do relógio é em relação à volta que a Terra dá em torno do Sol. Ora, então o relógio não marca tempo, ele marca a hora. O tempo, vamos dizer assim, é o desgaste do próprio relógio. Porque o tempo aqui, o tempo em Marte, o tempo em Júpiter, parece-me que são 10 anos uma volta em torno do Sol. No entanto, ele gira em torno do seu próprio eixo em 10 horas. Um dia lá, enquanto na Terra é 24 horas, lá são 10 horas. Então, o tempo em cada mundo, em cada planeta, em cada orbe, é um tempo específico daquele planeta, é específico daquela estrela, é específico daquele orbe. Para os espíritos, não há tempo e não há espaço. Aqui e agora, quando eu evoco, por exemplo, São Luís, ele me atende. Se você evocar, você está aí no extremo sul ou norte do país, eu estou mais na parte assim central, muito embora aqui é região norte, Tocantins, Palmas, mas a rapidez é muito grande, é como o pensamento, e é maior do que o pensamento. Compara-se ao pensamento, vez que nós não temos uma coisa mais rápida do que o pensamento. Então, por isso que há essa comparação. Então, vimos que os espíritos superiores e os espíritos assim mais desmaterializados relativamente ao seu perispírito propriamente dito, é como o homem na parte superior da montanha. Ele tem uma visão mais macro, uma visão circunstancial. Já aquele que está serpenteando, aquele que está no sopé da montanha, vamos comparar com um espírito assim mais na matéria, mais vinculado a provas, a expiações. E por falar em prova e expiações, sabemos essa diferença? A Revista Espírita, ela fala relativamente a essa diferença. Eu achei prático o que Kardec ali colocou. Provas são relativamente a coisas futuras. Você veio para provar. Você fez um concurso, fez o teste, fez a prova, você será aprovado ou não nesse concurso. Expiações é relativo a, vamos dizer, um passado, entre aspas, porque acabamos de ver que não existe passado. Mas é relativamente a um passado. Você fez ou praticou alguma desdita, você pediu, através de um planejamento reencarnatório, assessorado por seus guias espirituais e espíritos que lhes são afins, e você está aqui justamente expiando. Provas e expiações. Podemos vir também em missão. Você pode muito bem, através do sonho, sonhar. E através do sonho entabular relacionamento com algum espírito. E esse espírito, vamos dizer assim, um espírito mais superior a você, propriamente dito, e esse espírito fazer algumas revelações. Muito embora permita-se ou permite essa lembrança, se isso, de uma certa forma, vai contribuir com a sua evolução, ou a evolução das pessoas que são próximas. Você pode acordar, lembrar-se dessa revelação, lembrar por intuição, ou simplesmente você ter esse contato e não lembrar nada. Porque o que ocorre é que, mesmo o meu guia protetor, meu anjo da guarda, ele não interfere para impactar no meu livre-arbítrio. O meu livre-arbítrio é soberano. Ele não interfere no meu livre-arbítrio. Em outras palavras, você pode aqui muito bem, aqui e agora, pegar um revólver, dar um tiro em sua cabeça. Evidentemente que os seus anjos protetores, o seu espírito maior, o anjo de guarda, vai naturalmente lhe demover, mas ele não vai impedir que você o faça.
Ele fala, olha, Décio, não faça isso, olha, isso não é a maneira correta, você tem estudado, você tem visto, você tem praticado outras coisas, né? Então, mas se eu sou renitente, se eu sou uma pessoa bastante recrudescida, estou naquele processo e deixo-me influenciar pelos irmãos mais da sombra, posso cometer essa desdita. Por outra, estou dirigindo, nesse momento eu estou dirigindo, tem uma curva ali, eu vou cortar, ele não vai lá, não me impede de fazer esse corte do outro carro, essa ultrapassagem, não há um impedimento. Porém, se eu adotar essa imprudência e vir no sentido contrário, outro veículo, pode haver um impacto e eu sofri a fatalidade, né? Veio o desencarne. Para aí, Décio. Mas aí o meu anjo da guarda, o espírito protetor, esses espíritos familiares não ajudaram. Ajuda e nos ajuda constantemente. Mas veja que Kardec, à época, diz que estamos acotovelados. Eu acho interessante. Acotovelado é porque tem muita gente, é cotovelo com cotovelo, por outros espíritos. E tem mais espíritos com tendências ruins e maléficas aqui nesse mundo de prova e expiação do que espíritos bons, né? Tanto é que é mundo de prova e expiação. Regeneração a um equilíbrio e assim sucessivamente, até ser espíritos felizes e mais do que felizes. Há mundos, de uma certa forma, onde tem espíritos, vamos dizer assim, assessores de Deus, que trabalha na cocriação do universo, juntamente com a divina providência. Mas há casos em que certas pessoas, ditas médios, podem prever ou ser portador de uma mensagem. Ah não, mas viu o futuro. Ele naturalmente teve uma inspiração de determinado espírito, do seu próprio anjo protetor, e ter falado aquilo para mim, para você, para outras pessoas. Normalmente, e Kardec até fala nessa particularidade, isso ocorre quando de alguma enchente, algum desastre, algum tsunami ou vulcão, há essas premonições, há pessoas, né, de várias idades, de velho, jovem, criança, que preveem isto porque muitas vezes os espíritos aos mesmos relacionados ou vinculados transpiram, né, ou deixam inspiram-os, né, a esses acontecimentos. E, naturalmente, aí voltamos, não pode atrapalhar o nosso livre-arbítrio. Mas como Jesus, Deus, a divina providência permite, pode naturalmente acontecer. Não que essa pessoa previu o futuro, viu o futuro, mas ali naquele caso em específico, externou uma inspiração daquele espírito protetor ou daquele espírito superior que assim achou necessário e viu que, de uma certa forma, não impactava na evolução daquela ou daquelas pessoas. Então, nesse aspecto, nós vimos e estamos observando que nada há de sobrenatural nessas predições, nessas presciências. Simplesmente uma revelação natural. Assim como o homem do topo da montanha está vendo o passado, o presente, está vendo o que vai acontecer com aquele viandante no sopé da montanha, esse espírito superior, esse espírito mais superior do que o nosso, do que eu propriamente dito, do que você, pode de uma certa forma inspirar e intuir para que nós não pratiquemos aquele ato ou por outra, saímos
da beirada daquele morro, não entramos no avião, etc. tal, mas não há destino. Destino no que refere à predeterminação que nós nascemos efetivamente para morrer num acidente de avião, num incêndio de determinado imóvel, etc. Isso não existe na verdadeira acepção da palavra. Destino, desta forma, Kardec é muito claro na questão 851 do Livro dos Espíritos. Não existe destino nessa particularidade. Pode ocorrer também pela clara evidência do médium. Ele pressentir, ele ver a segunda vista, ele deslocar do próprio corpo o espírito, como tem casos na história aí, Santo Antônio, por exemplo, salvar o seu pai de uma acusação, de um assassinato, etc. Ou uma inspiração do seu próprio, a dupla vista, ou uma inspiração, como anteriormente falou. Isso naturalmente pode e ocorre com frequência. Então, nada de milagre, nada de uma coisa fantasiosa e uma coisa estupefata, né? Vamos dizer assim. O caso de, no sono, você sonhar, você desdobrar de uma forma sonambúlica, ou mesmo através do sonho, você contatar-se com outro espírito, você tem este desdobramento e o espírito pode, de uma certa forma, falar, intuir e falar com você. Olha, Décio, isso vai acontecer dessa ou daquela forma. Eu, conforme isso seja útil ou não para meu processo evolutivo, eu posso, ao acordar, lembrar parte, lembrar todo ou lembrar de fragmentos. Em eu lembrando, eu chego e falo com as pessoas, mas não vi o futuro, não foi o Décio que prevê o futuro, porque para ver o espírito superior, como vimos, assemelha-se com o homem no topo da montanha. Ele tem uma dimensão geral do passado, do presente e do futuro. Para ele não existe passado e nem futuro, como para Deus, para Jesus e para vários outros espíritos superiores, né? Tem a dimensão, repetimos, como o homem no topo da montanha. Esse fato de ocasionalmente ouvirmos alguém falar que você foi destinado a isso, essa bala tinha de acontecer, esse acidente deveria ocorrer, que você passou desta para melhor, não é, né, meus irmãos? Isso não ocorre. Você é o artífice do seu destino, você que o constrói através do seu plantio. O plantio é opcional, mas a colheita, essa é obrigatória. Se você, como diz um velho adágio, planta vento, naturalmente você vai colher tempestade. Você vai colher tempestade. Então plantemos, pois, uma boa semente. E não é só plantar. Plantar precisa do cultivar, né? Do estudar, do aprender, do obrar no bem. Agora, muitas vezes, pode ser confundido como prever o futuro uma decisão acertada, lógica e racional de determinada situação. Por exemplo, uma crise econômica. Ora, tá? O país, digamos, que esteja passando por uma crise econômica e em função desses índices econômicos, vai acirrar, vai tornar as coisas mais difíceis. Então, a pessoa conclui que, por esses 1 ou 2 anos ou mais, vai acontecer isso ou aquilo. Quer dizer, ele teve uma presciência, ele viu o futuro? Não. Ele utilizou a logicidade das coisas e concluiu o óbvio, né? Então, nesse caso, e há muitas circunstâncias dessa, dentro do meio que frequentamos, que é decisão lógica de uma ação implementada. Então, não é presciência, muito menos visão de futuro, mas uma afirmação lógica diante dos fatos apresentados no momento. Então, meus irmãos, é isso aí.
vimos que, à medida que nós evoluímos, é como subirmos a montanha inicialmente colocado por Kardec. Aquela pessoa que está no sopé está vendo tão somente no momento e aquilo e o espaço onde está caminhando. No entanto, o espírito que está, ou a pessoa que está em cima, no sopé, tem uma visão mais ampla, uma visão mais holística. Assim é o espírito. Quanto mais evoluído, quanto mais desmaterializado, quanto mais longe da matéria, mais visibilidade alcança. Uma maior visibilidade alcança. Então, Kardec disse, e disse com propriedade, que o espírito perto de um espírito encarnado, ou seja, o espírito perto de uma pessoa, é como uma pessoa vidente próximo a um cego. Por que isso? Porque nós encarnados, os órgãos, de uma certa forma, obstaculam nossas ações de pensar, de agir, de ir e vir. E como vimos, o espírito, ele não vê, não enxerga com os olhos da carne. E como não tem espaço e nem tempo, pode-se, com naturalidade, mover-se de um ponto A para um ponto B, de um ponto C para um ponto D, assim, numa rapidez, num raio. Diria mais, na rapidez de um pensamento. Então, muita luz, muita paz, e que Deus nos oriente e nos guarde sempre ao propósito de bem servir. Muita luz e paz. Beijo em vossos corações.